Feliz sábado a todos. Mais um dia de adoração. Mais um dia que vamos estar aqui juntos, fortalecendo-nos na palavra do Senhor. Hoje nós temos como tema a árvore frondosa e o verdadeiro fruto. O Senhor considera o seu povo como um bosque, como um jardim. E cada árvore tem a sua qualidade. Cada árvore tem o seu fruto. Se é que tem, né? Algumas que não dão, realmente. Mas aquele bosque, aquele jardim, aquele sítio que o Senhor planta é para dar bons frutos. Cabe agora cada uma das árvores se desenvolver até dar esse fruto. Aqui o Senhor fala de uma árvore. Na verdade, a árvore frondosa. Ela não basta ser só frondosa. E não basta só dar os frutos, não. Porque às vezes elas dão os frutos, mas para si mesmas. A árvore frondosa, que dá os seus bons frutos, ela não deve dar fruta só para si. Aliás, para si mesma. Ela tem que dar para as pessoas. Se eu e você somos alguma árvore que tem as qualidades de dar os bons frutos, nós temos que dar para as pessoas. Esse fruto deve ser oferecido para as pessoas. E aqui é onde nós vamos discernir o fruto falso do fruto verdadeiro. O Senhor plantou uma vide, uma das melhores da semente, mas essa semente, no final de tudo, ela veio dar frutos maus. E aquela árvore que não der fruto, ou que der frutos maus, o Senhor não pode deixar elas permanecerem no jardim, lá no bosque, lá no meio de outras árvores frutíferas. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de nós mesmos. Cada um de nós somos uma árvore. Cada um de nós somos uma flor. Cada um tem as suas qualidades. Tem o seu fruto bom e tem o seu cheiro. E o cheiro deve ser de vida para a vida. Aí não falando do fruto que eu dar dentro para si mesmo. Eu me lembrei eu fui uma vez lá para o centro dos carros e você pode notar que quando uma árvore dá fruto para si mesmo, você pode notar que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada. Por exemplo, né, quando nós fomos para lá, nós topamos num pé de tânia. Assim, nossa, aquele pé de tânia está cheio, vamos pegar umas frutas lá para nós comer. Quando nós chegamos lá para comer, a tânia era azeda. Aí a gente tira uma conclusão, ou seja, quando não presta, né, a gente vê que a árvore está cheia. Isso assim, nós levamos para o nosso caráter. São aquelas pessoas que desprezam uns aos outros, não têm amor ao seu próximo, mesmo seja crente religioso, seja uma pessoa arrogante, ou seja, ela colhe e dá fruto, fica só para ela mesma. Está entendendo? Assim como o irmão falou, né? Ou ficou os frutos para ela mesma. Assim são as árvores também, né? Assim como o ser humano, assim também são as árvores também. Na verdade, quando a fruta não presta, se ninguém pega, fica para ela mesma. E nós temos que tirar lições disso, né? O Senhor plantou uma vide, a semente era boa, ele esperava que desse uvas boas, mas as uvas eram bravas. As uvas ficaram para si mesmas. Então nós temos que meditar nisso e ver qual a lição que nós tiramos.
E Jesus Cristo, ele tinha fome e correu para aquela árvore achando que tinha bastante fruto, porque ela era muito frondosa. Chegou lá, não tinha fruto nenhum. Às vezes as pessoas aparentam ter fruto, mas na verdade os frutos são palavras e as ações. As pessoas às vezes têm uma profissão de fé, mas não têm os frutos, infelizmente. E o bosque está cheio disso. E Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, inicialmente aqui, começando o nosso estudo, ele se declara dizendo: eu sou, porque na verdade ele é tudo em todos. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, as varas. Quem está em mim, ou seja, quem está na videira, quem está na videira é vara, é ramo. E agora eu, como a videira, estando nessas varas, em vocês vão dar muitos frutos. É assim que ele diz. E quem tem Cristo, na verdade, vai dar frutos. Amém. Mais cedo ou mais tarde, vai dar frutos. Agora ele declara algo que, se nós não botarmos isso aqui na nossa mente, nós não vamos aprender a lição. Esqueçam o eu. Esqueçamos o egoísmo. Senão não vamos dar fruto nenhum que preste. Aí, cara, tem umas plantinhas lá em cima. Esse dia tem estado muito novo, muita família. Aí eu fico pensando na minha vida. Será que a minha vida está desse jeito, cheia de fungo? Não fala. Será que a minha vida está cheia de fungo, cheia de formiga, nada está prestando? Então, que é isso aí. O eu é uma das coisas que atrapalha e vai atrapalhar a vida de cada um de nós, se nós não prestar atenção. Te trataram mal? Não revidem, tratem bem. Esqueçam do eu e se liguem nisso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ninguém sabe fazer o que é certo se não for por Jesus Cristo. Ninguém dará fruto se não for por Jesus Cristo. Nenhum ramo vai dar fruto se não for pelo principal, que tem raiz e tem tudo. Uma vara não dá fruto sozinha. Nós somos só vara. Mas se nós estivermos ligados em Cristo e Cristo estiver ligado em nós havemos de dar frutos, e muitos frutos. Deus, ele ficaria mais satisfeito com 6 pessoas. Aqui tem mais de 6, né? Mas ele ficaria mais satisfeito com 6 que estivessem inteiramente convertidas à verdade, do que com 60 fazendo profissão de fé, da mais alta profissão, mas não estando de fato convertida. Nós devemos ter a mente de Cristo. Eu também haveria de ficar feliz com uma meia dúzia convertida do que muitas pessoas no nosso meio sem conversão alguma. É com Cristo que nós vamos aprender. Igrejas com milhares e milhares e milhares de pessoas, lotada. Igrejas com um ambiente favorável de chamar pessoas. Não como um local aqui quente, né? Mas talvez não há um clima bem favorável. Mas não são multidões de pessoas que fazem uma igreja. É a presença de Cristo. Cristo pode estar no meio do ar-condicionado, mas ele também pode estar ao ar livre e pode estar no tempo abafado e quente que não é aqui.
O que importa é que haja pessoas convertidas à verdade. Se tiver duas, essas duas pessoas convertidas à verdade representam a igreja de Deus. Porque ali onde tem pessoas convertidas à verdade, duas ou três reunidos, ou meia dúzia, ali Cristo estando, ali está a igreja dele. Então a satisfação não está em número. Se fosse satisfação em número, Satanás seria o ser mais satisfeito do universo. Logicamente tirando de Deus, né? Porque englobando tudo, Deus é maioria. Aqui na Terra nunca é maioria, mas sempre minoria. Mas tratando-se desse reino aqui, Satanás seria o ser mais satisfeito, por causa do número que é grande. Mas a satisfação não está no tamanho do número, mas a qualidade nos deixa mais empolgados, mais satisfeitos. A igreja remanescente, ela terá de passar por grandes provas, por grande prova e por grande aflição. Muitos não chegarão no destino final por causa dessas provas. Todos nós havemos de passar por prova e por aflição. E todos têm passado. E ainda hão de passar por provas quais nunca houve. Isso que vai nos qualificar para o céu ou não. E apenas os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus é os que vão herdar essa herança maravilhosa. A promessa é feita para todos aqueles que nele acreditar. E se nele acredita, põe por prática. Pela fé no assim diz o Senhor, crendo nas suas promessas. Tratando-se de igreja remanescente, nós poderemos falar da igreja adventista do sétimo dia. Podemos. Mas na hora da prova, vai sobrar um restinho só dela. Porque a maioria vão arregar. A maioria vão correr. A maioria não vão querer avançar. E só os convertidos têm promessa para ir para lá para o céu. Só os que guardam realmente os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são os que vão sentir a ira do dragão e do exército, e do exército do dragão. Que a terça parte daqueles que caíram do céu, bem como a maioria dos humanos que não se converteram ao Evangelho. Esses vão estar todos contra o Cordeiro e o seu exército. Unicamente uma minoria vai sentir a ira de Satanás. Satanás não está irado com quem lhes é aliado. Os que não estão ajuntando com Cristo, por mais que não esteja dizendo que está aliado a Satanás, mas está. Não interessa em que igreja ele esteja. Não interessa a profissão, o tamanho da profissão de fé que ele confessa. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se é contra Cristo, é aliado de Satanás. Somente esses remanescentes vão sentir a ira de Satanás e dos seus agentes. Conforme está escrito em Apocalipse 12, 17. Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus.
que compõem essa igreja. A mulher, o qual ele, Satanás, foi visto guerreando contra o remanescente de Deus. O remanescente daquela igreja, daquela semente. O Senhor plantou uma semente boa, mas os frutos não foram bons. Mas vai ter uma semente aí que vai ser boa até o fim. É um resto da semente. É os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, 27, semelhantemente ao profeta Isaías, ele diz, referindo-se ao profeta, que diz que ele também clamou acerca de Israel, dizendo essas palavras: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente sozinho é o que será salvo. Isso aí é o resto da semente. Israel é o povo de Deus. Mas por professar ser povo de Deus não significa que será salvo alguns desses. Será salvo sim. Aquela semente, aquele resto que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Somente esses serão salvos. Mas o discurso é duro. E muitos são mole. E não gostam de ouvir essas palavras. Mas é a verdade. O Serviço Cristão na página 157 diz que Satanás considera como súditos seus os habitantes do mundo. Um componente de uma igreja que é parecido com o mundo, que ama as coisas do mundo, Satanás já considera seus. Por quê? Porque ele já adquiriu o domínio sobre as igrejas apóstatas. Não é à toa que as igrejas apóstatas são chamadas de a imagem da besta. Mas eis o pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Vai ter um grupo pequeno, remanescente. O que será salvo? Um que vai resistir à supremacia de Satanás e não considerarão os seus agentes. Se Satanás pudesse desraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Se ele pudesse. Ele tem muito poder, mas muito mais poder tem o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E lá em Salmos capítulo 83, os irmãos lembram que lá tem uma oração do povo de Deus. Aquilo ali é uma oração do remanescente. Versículo de 1 a 5, vocês vão ver lá uma oração. Um povo que estão querendo desraigar da face da terra. E eles fazem uma oração, Senhor, para que ele não se emudeça, para que ele não se cale, para que ele haja. E o Senhor vai agir no momento certo. Mas antes, a nossa fé, a minha e a tua fé, precisa ser provada. Vê que tipo de fé é essa, irmão, que nós temos. 83. Então, como influenciava nas nações pagãs, ele, Satanás, tinha grande influência nas nações pagãs. Vocês querem ler o texto? Assim, nas religiões, nas igrejas modernas, Satanás tem a mesma influência. Olha a sua versão, irmão. É a partir do 5 ou a partir do 2, 3, 4, 5?
Salmo 83, versos de 1 a 5. Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Eis que teus inimigos se alvoroçam, vê como empinam a cabeça em sinal de desafio. De maneira astuta armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus protegidos. Conjeturam, vinde, exterminemo-los da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo, é contra ti que estabelecem conchavos. O que vocês acham? Quando o povo estiver orando essa oração aí, se do jeito que já está, nós já vemos conchavo no mundo para perseguir o remanescente, imagina quando esse povo estiver em oração dessa forma como orava aí. É salmista. Fazem conchavo, fazem aliança. A coisa está se encaminhando para que o remanescente de Deus seja o alvo de Satanás e de seus agentes. Então, como a influência que Satanás tinha sobre as nações pagãs para destruir Israel, assim ele vai usar a mesma influência das igrejas para destruir a sua igreja, a igreja de Deus. Satanás vai usar a mesma influência como usava as nações pagãs, vai usar as igrejas apóstatas para perseguir o seu povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E assim será no próximo futuro. Satanás incitará as maléficas potências terrestres, os poderes maléficos que fazem trabalho para Satanás aqui na terra, serão incitadas para destruir o povo de Deus. Para destruir. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo. Todo mundo quer que está bem vestido. Ninguém aqui quer passar fome. Mas esquecemos do exemplo que ficou lá no passado em Israel. Que o povo de Deus peregrinado por 40 anos no deserto. E as suas sandálias e a roupa se estragaram. E tem medo de faltar de vestuário. O pessoal esquecem que o povo de Deus recebia gratuitamente, lançado do céu, o maná para poder se alimentar e, portanto, tem medo de passar fome. Satanás vai se utilizar disso, vai usar suas potências maléficas para perseguir o povo de Deus. E o povo de Deus, a sua maioria, vão ter medo e vão entrar em transgressão da lei de Deus diretamente unidos com o mundo. Estou falando do povo de Deus. Mesmo que sabe que está errado, mas com medo. Mas um remanescente se salvará porque não vão entrar em união com o mundo. Eles sofrerão as consequências, se assim Deus permitir, pois eles sabem só passarão fome, só deixarão de se vestir se Deus o permitir, se assim não será permitido, porque eles sabem que está escrito pela fé, conforme a promessa, diz que o pão e a água do justo será certo. De forma que a terra estará
inteiramente cheia de pessoas transgressoras sob o domínio de Satanás. Esse temor de faltar-lhes alimento e vestuário é coisa séria, irmãos. Em outra oportunidade nós vamos entrar mais nesse detalhe. Mas o professo povo de Deus que dizem guardar o sábado, nesse tempo não vão ter coragem de guardar sequer o sábado, que é uma doutrina específica, peculiar, diferente de todas as igrejas. A sua grande parte não terão coragem de guardar o sábado. Não vão ousar. Não ousarão. Imagina eu e você hoje dizendo que somos guardadores do sábado. Naquele dia, de repente, nós passar para o lado do aniversário. Ai, meu Pai Celestial. Nós sabemos que não temos que passar, mas naquele dia não se encontra com força, com coragem de tomar uma posição do lado da verdade e agora, de repente, nem toma decisão alguma, mas fica em cima do muro, negligente. Já tomou. Nós temos que ser ousados. Se não manter a posição, já está tomando. Se ele não tomar a posição, já tomou do lado contrário. Então hoje eu vejo assim que às vezes a pessoa, por uma fraqueza mesmo na mente, ela não tem autonomia. Por uma fraqueza na mente, às vezes a pessoa não tem autonomia nem em favor do próprio corpo. Falando com um amigo meu essa semana a respeito da picada lá, ele muito gripado, passando mal, e aí eu perguntei, e ele tem convicção do que se trata isso. E aí eu perguntei, você tomou lá os negócios? Aí ele, rapaz, tomei 2 vezes. Aí eu, por quê? Por causa do serviço. Por pressão da minha esposa e da minha mãe e da minha sogra. A pressão da sogra e da esposa fez ele dar uma adesão. Imagina a pressão dos poderes do inferno. Das potências que fazem o trabalho do mal. Eu conheço irmãos que tomaram também essa coisa, porque o serviço que ele tem exigiu. E por temor de perder o emprego e faltar certamente alimento e vestuário em casa, tomou. Pessoas que professam fé de reforma mesmo. Trocou a alma por um emprego, será? Será que ainda dá para reverter? Deus sabe se dá tempo ou não. Ou se só fortaleceu para tomar uma atitude para o mal, mas na frente, para um mal maior. Está cedendo agora sem tanta pressão, imagina. Se ceder agora, não vai ceder depois? Vem um decreto de morte. Se o ceder numa prova pequena já foi cedida, será que vai resistir uma prova grande que vem? A gente está passando só por um estágio, né? É um preparo apenas para você. Nas grandes provas você já está apto a passar ou não. Se você for reprovado aqui, você automaticamente poderá já estar sendo reprovado lá na frente. Só por causa de dinheiro tomou essa decisão quando for vida ou morte. Você não revê. A arma na cabeça dele. Os seus conceitos você vai ceder lá na frente. É só um pensamento que me veio aqui. Tem um texto que o Senhor Paulo fala, né? Aquele que está em pé. É Paulo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é nem quem esteja falando assim, como se a gente fosse melhor que os outros e a gente não tivesse sujeito a cair, né? Mas acontece que a gente tem que estar pensando nessa questão da escalada das tribulações, né? O Senhor ele não trouxe logo a grande tribulação aqui, para esse momento em que a gente está. Ele vai trazer dificuldades pequenas, vai exercitando. Isso que é como um músculo do corpo, é como a fé,
O Senhor dá uma medida de fé para cada um. Ele reparte. Você vai estar lá em Romanos 12, verso 3. Ele reparte uma medida de fé a cada um, mas cabe a gente exercitar essa fé. Então, se a gente já está cedendo, de repente, tá aqui, se tu não tomar vacina vai acontecer isso. A ameaça não ameaçou nem me prender ainda. Eu vou te matar se eu não tomar vacina. Eu não estou nem ameaçando desse jeito, não. Às vezes uma sugestão, né? Sugestão que eu estou falando, aquela pessoa que sugestionando você, né? Paz, toma, senão tu vai perder o emprego, toma, senão tu vai passar por dificuldade, toma, senão não vai acontecer isso. Se a gente está cedendo nesses pontos que está apertando um pouco, mas alguém imagina que essa provaçãozinha que está passando agora é igual aquela grande tribulação que vai ter na frente? Se a gente fraquejar agora, é um pensamento para a gente ter quando essa prova chegar mais para a gente, né? Se a gente fraquejar agora, será que a gente está preparado para enfrentar uma grande tribulação tal qual nunca houve sobre a terra e nem haverá jamais? Se não estou nem ameaçando nós de morte ainda, mas ameaçado de prisão, eu digo, lá na frente vai ameaçar de morte. Se você encarar hoje uma ameaça de prisão, lá na frente você está mais preparado para encarar uma ameaça de morte. Mas se você está fraquejando numa mais fraca agora, como é que você quer encarar uma mais forte na frente? A ameaça hoje é que você tem que tomar para proteger os outros. Se você não toma para proteger os outros, você não tem amor. Eu podia me afuar no sacolão, foi o dono do sacolão, e o outro homem. Não, se pra lá, meu, então se eu quiser, vocês não são obrigados a passar por nada, não. Agora eu não sei por quê. Eu saí de perto dele e fui embora. É, Maria? Agora os que tomaram não estão protegidos? Os que tomaram tá fazendo mal. Não, eu quero dizer o seguinte, ele disse que a gente tem que tomar para proteger os outros. A lógica dele, né? É a lógica dele, mas eles não estão protegidos, não já tomaram? Então não precisa Mas de quem não proteção. tomou, mas quem não tomou tá prejudicando eles. Não tem nem como. Tomou, prejudica eles. É isso que eu sou Não tem lógica. que eles querem dizer. Não, se a vacina... Falando de cada vez. Aí, deixa eu falar. Se a vacina protege, quem tomou está protegido. Se a vacina não protege, então quem tomou está protegido. Ele não tem que se preocupar com quem não tomou, porque ele não vai pegar. Exatamente. Isso é a isso lógica. que eu penso também, mas Mas eu eu não me penso sem assim. uma coisa dessa. A coisa que a Globo botou na cabeça deles e ficou, não saiu não. As freiras estão clamando. Essa semana mesmo minha mãe disse que não vai tomar vacina, que disse que essa vacina disse que é para matar. Quantas vezes eu preguei para ela não acreditou, né? Aí ela foi pela conversa do outro, meu irmão, que tomou essas vacinas. Mas eu falei para a senhora, não vou tomar essa última não, que essa vacina disse que é para matar o povo. Só que eu falei para ela, né, a respeito do que ia acontecer, para diminuir a população do mundo, né? Aí lá perto de casa também tem um vizinho também, o filho do Matos, que é o Ezequiel Júnior, também falando a respeito da perseguição e disse que temos que comprar terra para sobreviver. Eu olhando assim, oxe, dia que vai essa mensagem, só pode ser de adventir nessa mensagem, né? E é porque nós moramos tudinho ali pertinho, nós falamos, né? E acontece isso, é que essas pessoas não acreditam. É igual o irmão aqui da minha esposa aqui da Maria, né? A Maria está falando para ele nunca disse que vai acreditar. Por exemplo, você não é obrigado a tomar a vacina, mas se você tomar, você vai ser cortado isso, você não vai ter benefício disso. Ou seja, ele está forçando você a tomar a força, né? Querendo ou não querendo, ele está ali impondo você de tomar a vacina sem querer, vai estar forçando a pessoa, né? Assim será a guarda do domingo. Ninguém vai ser guardado o domingo na marra, não. Mas eles vão criar circunstâncias, situações para que você seja obrigado a isso. No meu serviço, a mulher disse, agendei o dia dela, ela dizendo que ela tinha agendado o dia dela tomar vacina. Aí ela foi tomar, agendou do marido dela lá e também não mexeu comigo. Aí depois eu fiquei pensando, eu disse, será se vão dizer para mim ir, se eu não ir, vão botar para fora, que tá todo mundo doido. Aí eu fui, passou, e ela disse, Maria, tu já tomou? Eu disse, não, também não. Mulher, pois vai, tu pode tomar da AstraZeneca, essa é segura. Eu digo, não, deixa pra lá. Aí também ficou. Aí eles disseram que ia tomar, tudo tomar 2 doses. Aí ela falando outro dia, aí ela disse, Maria, tu tomou quantas? Eu digo, eu não tomei foi nenhuma. Aí elas não acreditam, não tomei nenhuma. Filho. Aí ele disse, eu tomei 2. O marido dela dizendo que é meu patrão, disse, eu tomei 2. Mas me arrependi, porque eu não tomei nenhuma, nem
gente está arrependido. Né? Muito arrependida. Olha, irmãos, cada qual toma decisões que quer. O Senhor deixou o livre-arbítrio. Infelizmente, eles vão tirar essa liberdade. A pessoa tomar sem querer. Você vai ser forçado a tomar na marra. Você vai ser forçado a deixar de comprar e vender na marra circunstanciada. Deixei de falar que não tomei, porque na hora que você dizia que eu não tomasse, se tivesse uma filha, aí chegava e começava a falar, tu tomou, tomei 3, tomei 4, a outra eu vou tomar a tal da bivalente. Aí se você disser, o menino cai tudo em cima de você. Mas não é só pode obrigado botar você, pra não fora. é obrigado você dizer seu segredo Eu fiquei caladinho, para não ímpio, falei não. nada, fiquei Tá calada. tocando trombeta não. Não, precisa tocar trombeta, o Senhor vai te dando esclarecimento, você vai seguindo suas convicções, sem estar precisando estar falando muita coisa para alguém. Pois é, eu vi, eu digo, não, ficar calada. Eu vejo isso aí, a necessidade de nós cristãos já ter saído da cidade para plantar, para quando chegar essa eleição a gente já ter algo para se alimentar, para não ser necessário estar andando na rua sendo provocado, sabe? Eu acredito que aí o povo diz assim, não, mas não é tempo de passar. Não é tempo, passou. Eu acho que já passou faz muito tempo. Não adianta dizer que não é tempo, porque a mensagem ela é bem direta, né? Se bem que alguns abrem a boca só para criticar, né? Eu sou contra esses que falam besteira só para criticar os outros, sendo que eles criticam, mas às vezes não saíram ainda, e quando sair, se é que já saíram, às vezes fala para seu louvor. Então isso também eu olho de campo de ouro, né? Porém, é uma realidade. É para nós já ter tomado providência, já está pelo menos tomando. Qual é o projeto, o plano que você e eu temos em cima disso? Estou acalentando isso. É a questão dos frutos. É pelos frutos que vai mostrar se eu estou ou não. Aqui na chácara, bem aqui, tem um pedacinho de terra de adaptação. Dá para se adaptar, não dá? E a gente vai vendo quem é que está se interessando, quem é que procura botar em prática alguma coisa, quem é que não está nem aí. Dá para saber. O Senhor disse pelos frutos, se conhecereis. Agora, que a mensagem já era para estar mais avançada, já está 100 anos de atraso. Vai chegar o momento em que é o último convite de misericórdia, vai ser sancionado um decreto dos Estados Unidos e muitos ainda vão continuar. Você está saindo das grandes, passo preparatório, né, das pequenas, para locais retirados, solitários. E nesse tempo ainda vai estar muita gente dizendo, não, vamos esperar mais um pouquinho. E aí nesse pouquinho já esperou tempo e não vai ter tempo de se arrepender e se converter na verdade. Aí vai ser pego de surpresa. Aí é o tempo que a pessoa vai fazer as coisas que eles querem, obrigado. É aí que é a obrigação, porque não se preveniu. E depois vai chegar aquela hora de dizer eu faz, ou então não vai ter, não vai receber seus benefícios, essas coisas, não pode comprar nem vender, aí acabou. Aí não tem lugar para ter, nada para usar nada. Tem um texto no Grande Conflito que diz que antes do cerco de Jerusalém tinha um rapaz, né, que ele ficava subindo e descendo Jerusalém, passando por Jerusalém todinha, predizendo o cerco de Jerusalém, né? 7 anos que ele ficou, não foi? 7 anos. O que aconteceu com ele? Morreu no cerco que ele tinha pregado. Às vezes a gente corre o risco de ficar, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair, morre dentro, dizendo que tem que sair. Está escrito que nenhum cristão foi destruído no cerco de Jerusalém. Nenhum cristão. E aquele jovem? Passou 7 anos pregando rua acima, rua abaixo. Não era cristão, não? Morreu lá dentro. Esqueceu dele. Então nós temos que ter o cuidado e de repente deixar para a última hora, mesmo conhecendo a verdade, mas não atendendo o convite de Deus, acaba morrendo e se perdendo. Às vezes alguém que a gente falou sai e a gente não sai. Exatamente.
Exatamente. O que vai valer é exatamente a prática dos frutos. Tá? É aquele cristão, aquele pregador que eu pregando, ele representa uma parte dos cristãos, né, irmão, nos últimos tempos, né? O Aniel fez 2 cursos agora, uma já está trabalhando, só que o patrão dele fica naqueles pinga-pinga pagando ele, né? E agora meu irmão foi para um de Goiás, está querendo levar ele para trabalhar com ele já no benefício do outro curso dele, né? Que ganha mais. Só que vai depender dele, né? Porque ele já é de maior, né? Com certeza eles vão exigir a vacina, né? Da empresa lá. Aí eu já falei para ele que vai depender dele, ele que decide, né? Sei que nós sabemos que as profecias, os acontecimentos já estão bem em cima, bem apertado para nós, né? E daqui para frente é buscar nos fortalecer e nos preparar cada dia mais e mais. O pior é que as provas dele vão ter que passar por ela individual. Pois O papai e mamãe não vão estar protegendo toda hora, não. Pois é, né? Eu estou dizendo, por mim não vai, continua aqui. Não vai fazer o Bom, irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos conhecer a verdade buscando. É o conhecimento que vai nos esclarecendo. Há muitas coisas mesmo que às vezes nós batemos de frente, e depois a gente dá uma recuada, dá uma observada, diz, rapaz, aquilo ali é verdade. Não devo fazer essa acepção. Deus não faz exceção, ele diz que a todos aqueles que nele creem não vão perecer. Tu tem que ouvir, que é aquele dizer que o povo diz, o povo com Deus é muito sem Deus não é nada. É isso aí que a gente tem que se ligar, sabe? O destino de cada um está sendo tomado, né? Cada um vai dar conta do seu próprio destino. O pai não vai pagar pelo pecado do filho, mas também não vai poder salvar o filho, né? E nem o filho vai poder pagar pelo pai, nem vai poder salvar o pai. O que nós podemos fazer é usar nossas influências. Assim como Satanás usa as suas para o mal, nós vamos usar para o bem. Já que é a verdade que liberta, irmãos, se quando a verdade vem chegar, a mentira já deu volta ao mundo, né? Bom, a verdade nunca se encontrou entre a maioria. A verdade nunca se encontrou entre a maioria, não. Ela sempre esteve com a minoria. Só a minoria quer a verdade. Por quê? Porque ela só esteve entre minoria, nunca esteve entre maioria. E isso é bíblico. Nós não podemos seguir a multidão para fazer o mal. Não devemos. Poder até que nós podemos, agora não é o que devemos fazer. Nosso dever é não seguir multidão, ou não seguir maioria para seguir o mal, fazer o mal. Não. E nem numa demanda falarás tomando partido ou parte com a maioria para torcer o direito. Eu vou me colocar do lado daqui que está a maioria. Não vá por esse lado, por favor. Se é para torcer o direito, fique com o direito, embora seja do lado da minoria. Não aceite demanda. Não siga nenhuma demanda. Porque foi a maioria que adotou. Não aceite esse tipo de coisa. Se alguém fala uma verdade, fique do lado daquele que falou a verdade, embora seja ele sozinho que esteja falando a verdade. E os outros vão tudo contra ele. Não fique a favor dos outros. Isso é tomar parte e demanda do lado da maioria. Obrigado.
Nós temos que ter cuidado com relação a isso. A própria definição de seita, né? Quando fala lá em Atos 24, versículo 5 e versículo 14, que teve eu esqueci o nome do cara agora, que ele disse que Paulo era o chefe da seita dos nazarenos e promotor de sedições, né? Aí, Atos 24. isso. Aí o versículo 5, aí o versículo 14, Paulo responde, né? Mas confesso-te que segundo o caminho ao que chamam seita, assim sirvo o Deus de nossos pais, seguindo tudo que está de acordo com a lei e os profetas. A pessoa chama a gente de seita. Quem já teve a curiosidade de pesquisar o que é seita no dicionário? Seita é um pequeno grupo religioso de forte convicção que discorda da maioria. Acaba me chamando de seita de... Sim, olha para Paulo. Tu tá ofendido porque chamaram de seita. Chamaram Paulo também. Por quê? Era um pequeno grupo de forte convicção religiosa que discorda da maioria. É a questão da minoria aí. A verdade nunca esteve com a maioria. Que na Terra não. Ela sempre esteve com a minoria. E essa minoria é chamada de quê? De seita. Por quê? Porque é um grupo pequeno, tem forte convicção e discorda da maioria, discorda dos grandes, das autoridades. Jesus também. Colocava Jesus como se fosse um aceito também. Né? Alguém que não tem a verdade se converte? Vocês acham que converte sem verdade? Pois bem. Os restantes se converterão ao Deus forte. Então quem é que vai ter a verdade? Só o restante. E esse restante é quem? O restante de Israel. O restinho de Jacó aí, ó. Mas os filhos de Israel não eram os filhos de Jacó aí? Pois é. Quando fala dos filhos de Jacó, está falando do próprio Jacó. Um restinho de Jacó. Um restinho daqueles filhos de Israel. Um remanescente. É o que será salvo. São os que se converterão ao Deus forte. E esse Deus forte, aquele de Isaías 9, verso 6. O menino nasceu, filho se nos deu, o governo estava sobre seus ombros. É aquele conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele verá. Ele veio morrer pela raça humana. Sabia que ia ser rejeitado, mas sabia que um remanescente ia aceitá-lo. Ia se converter a ele. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. Olha o que acontecerá com Jesus Cristo. Ele ficará satisfeito. Mesmo com um restinho no meio de uma grande multidão no mundo, se perdendo. Esse restinho que serão salvos, que se converterão a Ele, que é o Deus forte. Esse Deus forte, aquele que se fez homem, ficará satisfeito com o fruto do seu trabalho. Então, irmão, nós também vamos trabalhar pregando a mensagem do terceiro anjo no mundo inteiro. Nós sabemos que vai ser rejeitado, uma minoria que vai aceitar. Mas nós deveremos também, no final, ficar satisfeitos pela minoria que aceitou. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, esses que colocaram suas iniquidades sobre Cristo e que se converteram, arrependendo de seus pecados e colocando sobre Cristo, Ele levará sobre ele, por fim, eles vão estar sem pecado. Por quê? Porque o Senhor fará expiação por todos esses pecados, enquanto Ele está trabalhando no santuário celeste. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Olha as qualidades que nós devemos ter. Como varas que estamos ligados à videira verdadeira. Porque aquela videira verdadeira é o próprio Espírito. É Cristo. E o fruto dele é amor.
é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Tem outras qualidades aí que não está no outro texto, né? Domínio próprio, né? Tem muitas outras coisas maravilhosas. Isso. E nós vamos entender que se não tiver esses frutos aí, não está ligado à videira, não. Porque o fruto do Espírito é o quê? Está em toda bondade, toda justiça e toda verdade. O apóstolo Paulo está falando aí, mas ele está colocado entre... Vai entender que ele falou essas palavras, aí foi acréscimo do que fez aí a Bíblia aí. Mas é isso mesmo que ele está querendo dizer. O fruto do Espírito está em bondade, em justiça e verdade. Não adianta dizer que eu tenho frutos se eu vou de encontro à verdade, de encontro à justiça, de encontro à bondade. Pode ter fruto, mas não frutos bons, porque os bons estão embasados aí na justiça, na verdade e na bondade. Atos dos Apóstolos, página 15. De Israel disse Deus: eu mesmo te plantei como um vide excelente. Então, era uma vide excelente e foi eu que te plantei, diz Israel. Diz o Senhor de Israel. Da igreja adventista do dia nós podemos dizer a mesma coisa. Foi Deus que escolheu a igreja adventista do dia como escolheu Israel. Sim ou não? Sim. E com uma vida excelente. Uma semente inteiramente fiel. Agora, se ele escolheu uma semente com vida excelente, uma semente inteiramente fiel, e no percurso do crescimento, ela cresce para si própria e dá fruto para si própria, o Senhor vai ter que tolerar até quando? Ou ele tem seus limites? Então, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada? Eu te plantei da semente melhor que tinha. Uma vida excelente. E como é que se explica tu ter te tornado o que tu és hoje? Degenerada? Estranha a sua vida, seu fruto já não presta? O que foi que fez tu ficar assim? Agora, Israel é uma vide frondosa, sim ou não? A igreja adventista do sétimo dia é considerada como uma vide frondosa? Sim ou não? Mas o que adianta, irmão, ser vide frondosa, uma árvore frondosa, e dar fruto para si mesmo? O que adianta ser frondoso e dar fruto só para si? Adianta alguma coisa para Deus? E como te tornaste assim? É a pergunta do Senhor para nós. Com base no texto bíblico, eu sou a videira verdadeira. E o que os judeus achavam disso? Porque o Senhor que disse: eu te plantei, escolhi da melhor semente. Os judeus sabiam disso. Eles, em vez de considerar Cristo como a videira verdadeira, eles consideravam agora como sendo Israel. E vê se não é a mesma coisa hoje. Cristo está nos dizendo assim: eu que sou a videira, não é vocês, é eu.
Os judeus haviam sempre considerado a videira como a mais nobre das plantas. Por isso que o Senhor disse da videira, comparando-se a ela, porque é Cristo mais excelente. Ele tinha que ser comparado com a árvore mais excelente, que era a videira, que era a mais nobre dentre elas. E uma imagem de tudo quanto é poderoso. E Cristo é a imagem do Deus visível. Ele é a imagem de tudo quanto é poderoso. Excelente e frutífero. É isso que Jesus Cristo é. Excelente e frutífero. Israel fora representado por uma videira plantada pelo Senhor na terra prometida. Os judeus baseavam suas esperanças de salvação em sua ligação com Israel. Olha onde eles ligavam a salvação deles. Então, a esperança está ligada ali com Israel. Até mesmo porque a salvação vem dos judeus, né? É Cristo a salvação. Mas eles rejeitaram a salvação. Rejeitaram a Cristo. Os judeus baseavam sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. E muitos hoje estão exatamente fazendo a mesma coisa que os judeus, colocando suas esperanças de salvação na igreja Adventista Sétimo Dia. Infelizmente. Mas Jesus diz: eu que sou a videira verdadeira. Não é vocês. Não é tu, Israel, não é tu, igreja Adventista Sétimo Dia. Sou eu, o Senhor. Não por seu nome, mas por seus frutos. Não é o nome que vai dar salvação. Ah, eu sou judeu. Ah, eu sou adventista. Não é esse nome que vai te dar salvação. Não é pelo nome. É pelo fruto. É determinado o valor de uma árvore, não é no nome. É pelos seus frutos. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar. O nome não presta para nada, irmão. Se o fruto não tem valor, a árvore tem valor algum? A única árvore de valor é Cristo, e nós temos que estar ligados a essa árvore. Não adianta querer se ligar a outra coisa, que o valor está só em Cristo. Se o fruto é sem valor, então não adianta ter nome. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha fé é essa, né? Não pode salvar. A árvore não pode salvar da destruição o fruto que não presta. E o próprio Jesus Cristo diz, Mateus 7:20, portanto é pelos seus frutos que os conhecereis. Uma árvore se conhece é pelo fruto que dá. Não basta ter o nome. Tem que ter um fruto bom. E se der fruto, ficará. E se não der, não ficará. Depois vai ser cortado, porque vai ser mandado cortar. Então, que sirva de exemplo para nós. Nós vamos permanecer. Aquele permanecer até o fim é que será salvo. Mas devemos permanecer com fruto. Se o fruto não permanece, então a árvore vai ter que ser arrancada. Não vai permanecer, não. Só permanece a árvore que der fruto. E der frutos bons. O que aconteceu com a história de Israel? Pode ser duro o discurso, mas não é isso, verdade? Olhando pela última vez para o interior do templo, significa dizer que teve um período que Jesus Cristo, pela última vez, foi ao templo.
olhou pela derradeira vez, pôde contemplar aquele templo, olhou e disse, em lamentação, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Será que ia acabar todo o pessoal, não ia mais congregar naquele tempo? Ou ia ficar sem a presença, né? E por que ele disse, eis que a vossa casa vai ficar deserta? Por que isso aí se antecede a Mateus 24? Vocês já pararam para analisar? Por que está bem ligado a Mateus 24? A casa de vocês vai ficar deserta. E por que em seguida ele mostra para os discípulos uma grande lição do fim? E por que depois os discípulos exaltam ali o templo e mostram para Jesus Cristo ali, ele disse, olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Ele já antes tinha dito que a casa de vocês vai ficar deserta. E por que também que antes ele dizia a casa de meu pai? Por que agora ele se expressa a casa de vocês? Seria porque a casa do nosso pai é também nossa? Ou seria outra conotação do contexto? Certo é que ele olha pela última vez ali para o interior, para dentro do templo, e disse que aquela casa daquele povo ia ficar deserta. Ele diz, porque eu digo para vocês o seguinte, desde agora, vocês não vão ver mais, por isso que a casa vai ficar deserta. Eu não vou estar mais aqui. Eu vou sair daqui. Vocês não vão me ver mais. E a casa de vocês, que era de meu pai enquanto eu estava aqui, ela vai ficar deserta. Até que digais, Mateus, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 e 39. E está no Desejar todas as nações, página 620. Volto bem rapidinho. Só para esclarecer essa palavrinha patética, né? Jesus disse em patética lamentação. Às vezes parece que é como se Jesus fosse patético, né? Patética lamentação quer dizer que Jesus falou triste. Quando Jesus falou do estado da igreja judaica, Jesus falou com tristeza de coração. Quando a gente fala às vezes da igreja adventista, às vezes eu temo isso, hein? Às vezes na gente. Às vezes a gente fala tipo com raiva. É porque a igreja se ligou. Olha como é que Jesus falava da igreja. Triste. Alguns fazem isso mesmo. Fala com alegria. Rapaz, mas disse não, ele triste. Lá em Ezequiel 9, diz que os selados eram os que suspiravam e gemiam. Não era que eles ficavam. Tá vendo lá como a igreja fez? Não é pra gente ficar nem feliz, não. É que tá vendo aí, rapaz, nós somos melhor que a igreja. Nós somos pior. Porque a gente tem mais luz e talvez não vive. Verdade. Tem essa questão da patética. Jesus disse em patética lamentação porque era o povo dele, que era para representar ele, e infelizmente não correspondia à luz. Jesus estava triste. Hoje em dia, às vezes a gente vê o erro da igreja, parece que a gente fica feliz, ou então com raiva da igreja. Não. Ou então, às vezes, o erro do irmão, né? A gente olha para o irmão e diz, rapaz, um cara caduco desse fazendo uma besteira dessa. A gente está com raiva do irmão. Né? Jesus falou em sentimento de tristeza. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Vocês esqueceram o Senhor de vocês. Vocês esqueceram quem é de fato para habitar aqui nesse tempo. Vocês não estão mais honrando o Senhor. Agora a casa de vocês vai ficar deserta. Ele não vai mais habitar aqui não. Então é sentimento de tristeza. Quando a gente vê um irmão em erro, quando a gente vê a igreja em erro, não é para a gente ficar alegre, não é para a gente ficar com raiva de zangar, é para a gente ficar triste. Tem mais uma alma se perdendo. Fica triste. Não, quando o irmão peca, não é uma vitória minha, não. Ah, eu tenho que derrubar o irmão para poder me salvar. Não. No céu cabe todo mundo que quiser ir. Quando o irmão pecar, eu tenho que chegar em casa e me dizer, rapaz, vi lá o irmão. Não, eu tenho que chegar em casa, orar e dizer, Senhor, misericórdia.
É para ficar triste, porque pecado é para causar tristeza, repulsa, mas também causar tristeza, como causava em Jesus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo também relata com tristeza. Ele disse até que muitas vezes, repetidas, ele falou, né? E ele fala assim: agora eu vos digo até chorando, sobre esses que são inimigos da cruz de Cristo. Exatamente. Estava aqui falando acerca do fim da questão, né? A questão do tempo, não ficará pedra sobre pedra, né? Conforme foi profetizado e aconteceu. Por causa da presença de Deus, etc, etc. Estava comentando acerca que a igreja iria até o fim, né? Porque está escrito, nós não podemos desmanchar o escrito. A igreja ela vai até o fim e, em grande parte, a mensagem daquele outro anjo ela é representada pelas casas editoras. O remanescente de Deus tem alguma casa editora? Será? Ou esse remanescente de Deus não pertence a um povo que tem um nome que o Senhor disse que esse é o nome que nós devemos levar até o fim também? Qual os livros que nós vamos examinar, estudar e levar também para as pessoas conhecerem? Não é os livros da casa editora, não? Nós precisamos de ir até o fim. E se eu não acredito nos escritos da irmã White como adventista, sétimo dia, eu logo vou chutar o pau da barraca, não quero saber de nada de casa editora, de colégio, disso, daquilo. Mas também não posso aliviar o que está escrito, né? Eu não posso dizer que o povo de Israel não é povo de Deus mais, posso? Eu também não posso afirmar com segurança de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é mais povo de Deus. Posso? Mas o que está escrito eu posso afirmar com convicção. Ninguém vai me reprovar. Agora vai me reprovar se eu aceitar uns textos e rejeitar outros. Se a igreja vai até o fim, eu tenho que aceitar que vai até o fim. Se eu acredito nas palavras lá que o filho de Ellen White disse acerca do que ela pensava, que não era necessário outra organização, porque a igreja não ia apostatar tão completamente, eu sei que não está apostatado tão completamente, e alguns querem que esteja tão completamente a ponto de ser necessário fazer uma outra organização. Mas não posso passar a mão para aliviar a mensagem para ninguém. Porque o que está escrito é o que está escrito, ninguém muda. Até então, naquele momento em que Jesus Cristo disse que a casa de vocês vai ficar deserta, até que vocês não vão nem me ver mais aqui mesmo, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Até então ele tinha chamado o quê? O templo de quê? Por que só que até então ele tinha chamado casa de seu pai? Por que não era mais agora? Porque agora é a casa de vocês. Porque alguém enche a boca e diz assim: na minha igreja é assim. Na tua é. Depois que Cristo se retira, ele diz o que quer. É tua mesmo. Pelo visto é tua. Porque ele é de vocês. Só que vai ficar deserto. Minha presença não vai permanecer. Essa mensagem ele joga para as outras igrejas. Sendo que é para o próprio povo de Deus, né? Até então, ele chamara o templo a casa de seu pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus daquelas paredes, diante daquelas 4 paredes lá, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo. Retirada do templo que havia sido feito para quê? Para que foi feito o templo? Para a glória dele, de Deus. Algo que foi feito para a glória dele não ia ser mais chamado
casa de seu pai exatamente por causa do que estava ocorrendo e daquela presença sendo retirada dali. Ele disse: a casa de vocês vai ficar deserta. É como se não existisse ninguém. Está cheio de gente, mas é como se não existisse. Já pensou, irmão? Tem muita gente dizendo que é povo de Deus, é como se não fosse. E outros que é como se não fosse e realmente é o povo de Deus. Aqueles que não conheciam a lei guardavam a lei. Exato. O Sinédrio, ele rejeitara a mensagem de Cristo e agora procuravam matar ele. Jesus partiu de Jerusalém. Afastou-se dela. Afastou-se também dos sacerdotes lá do templo. Também se afastou. Dos guias religiosos também se afastou. Do povo que for instruído na lei também se afastou. Se afastou de tudo e de todos. Se afastou de templo, se afastou de líderes, de sacerdotes, etc. E foi chamado inimigo da igreja, inimigo da religião. E agora ele se voltou para uma classe que não era a de Israel. Partiu para outro povo. Para Israel somente aqueles que o aceitassem. E agora foi remir um outro povo. Aqueles que haviam de levar o evangelho a todas as nações. A mensagem de Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Aqueles anjos voando pelo meio do céu estavam levando o evangelho eterno a todas as nações. E os que rejeitaram não vão levar, não. Vão levar os que forem aceitando, independentemente qual é a profissão de fé que eles professam. Jesus chamou seus discípulos e preparou-se para deixar o templo. Ele não ia deixar o templo sozinho, mas alguns iam acompanhar. Ele chamou os discípulos e, ao preparar-se para deixar o templo, ele não fez isso apenas para as pessoas considerarem ele como um vencido. Não, pelo contrário. Ele se retirou do conflito ali vencedor. Não é porque ele saiu do templo, chamou os seus discípulos a sair, que agora ele foi vencido, não. Pelo contrário. Os sacerdotes venceram ele? Ninguém venceu ele. Ele saiu do conflito e foi vencedor. A palavra de Deus estava cumprindo-se. Diz a testemunha verdadeira. Quem é essa testemunha verdadeira aí? Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que está dizendo. De uma igreja quente ou fria? Fria. Com vida ou sem vida? Sem vida. Com Cristo ou sem Cristo? Sem. Essa igreja é dos outros, é? É a minha ou é a tua? Ou é a nossa? Fria? Na condição de quem está morto, né? A pessoa quando morre fica frio. Gelado, né? Sem vida porque morreu dele. E sem Cristo, morto e enterrado, debaixo d'água. Aqui está representado um povo que se orgulha na posse de conhecimentos, na posse de vantagens espirituais. Vocês acham que se refere aqui à igreja seguinte? Por que esse tipo de verdade eu não aceito? Quero rejeitar. Ele diz assim, a igreja é essa e o povo é esse. O povo diz todos amém, né? Amém. Quando é baixinho, eu não ouvi não, aí todo mundo amém. Mas isso aí não prega lá dentro. É? Já ouvi demais isso.
O que acontece que esse povo fizeram ou deixaram de fazer? Tinham frutos ou não tinham frutos? Os frutos eram bons ou eram ruins? Como é que era isso? Eles não corresponderam à sua fé, irmão. Eles não corresponderam às bênçãos que eles não mereciam. E que Deus tem concedido a cada dia esse povo. Mas eles não reconhecem, não correspondem. A Bíblia diz uma coisa, eles não estão nem aí para botar em prática. Alguém pode dizer, o irmão está falando mal da igreja. Não está falando nem aos escritos. Eu estou apenas aqui sendo um instrumento para dizer o que está escrito. É como o irmão Maurício falou. A gente fala isso com pesar, com tristeza. Porque nós professamos esse nome também. Com ódio, com raiva. Né? Eu estava falando outro dia acerca dessa questão, um determinado irmão zangou-se. E queria que eu condenasse a igreja. Para 100% apostatado. Digo, não, irmão, não vamos além do escrito, não. O escrito diz que de 20 não tem um, mas não vamos tirar esse um não, dos 20 não. Está escrito? Então vamos além do escrito. Não, mas eu que estava errado. Tá bom. Só que eu não concordo com a tua ideia. Mas não está bem escrito uma coisa Eu dessa. costumo ver um perigo grande é quando a gente fica nessa... porque eu sou de grupo, eu sou melhor. Não, porque de grupo é pior. A responsabilidade é maior. A gente fica olhando para a igreja. É uma questão que com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente fica olhando para a igreja tem vários erros. Vários erros doutrinários, de comportamento, não querer viver certas doutrinas. E a gente sabe disso, a gente reclama disso, às vezes a gente faz do mesmo jeito ou faz pior. É um erro muito grande que eu vejo. Porque eu estou fora da igreja, eu sou remanescente. Eu sou do grupo, eu sou remanescente. É a mesma ilusão da igreja. Eu estou na igreja, eu estou salvo. Não, agora eu estou no grupo, eu sou remanescente, eu estou salvo. A mesma ilusão e pior. A regra é a mesma, com maior responsabilidade. Né? Você diz assim, não, a pessoa está lá na igreja dizendo que está salvo. E tu está no grupo dizendo que está salvo. A pessoa está dizendo, eu sou da igreja remanescente. E tu está no grupo dizendo o quê? Que remanescente? Eu sou remanescente. Gente, isso é ilusão. Tem a igreja militante, tem a igreja triunfante. Tem a terra e tem o céu. Não vamos ficar com essa arrogância. Uma vez, eu não vou citar não, uma vez eu vi no Facebook um irmão que já foi do nosso meio, eu não vou falar o nome não. A pessoa que está assistindo vai ver, vai lembrar disso. Nós somos o remanescente. Eu digo, será que aquele remanescente lá de Apocalipse 12, 17? Não é arrogância demais não. Esse orgulho, o mesmo orgulho que lá mata aqui também. Nós devemos ser. A gente estamos em busca disso, né? Agora eu chegar e dizer assim, eu sou... Somos sem botar em prática. Rapaz, esse negócio é pesado demais. A gente tem que tomar cuidado. Os erros que ocorrem lá na igreja podem ocorrer e diga mais, ocorrem no nosso meio. A gente erra também. Igual eles e muito pior, porque a gente tem mais luz. A gente vê os erros deles, a gente critica os erros deles e às vezes pratica os erros que a gente critica deles. Como é que eu posso dizer que eu sou melhor que eles? Eu tenho que olhar e dizer que sem misericórdia. O teu povo, a tua herança, está se perdendo, está se transformando em representante de Satanás. Eu não quero ser assim não. Me ajuda, porque se está acontecendo lá, pode acontecer comigo também. Eles... Irmão, uma coisa que eu falei pro irmão, olha, a pessoa que não gosta de estudar, vai para a igreja não prega essas mensagens, como é que você vai saber? Né? Nunca. Não sabe nunca. Verdade. Eles têm a responsabilidade deles. Mas a nossa parece ser muito maior. À medida que você conhece verdades que eles não conhecem, de você vai ser cobrado mais do que eles. Mas diz para ele que chega o pulmão e lá dizer para eles. Agora, se nós pertencemos a esse povo, por mais que eles não queiram, nós vamos continuar orando. Senhor, Tu és nosso Pai. Embora Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça, mas Tu és nosso Pai do mesmo jeito.
que eles queiram ou que não queiram. Então nós temos que defender a verdade. Custe o que custar. Aceitem ou não. Então esse povo tem recebido privilégio, tem estado possuídos de rebelião. Então vamos dizer que nos grupos não tem rebelião, e como tem? Há pessoas nos grupos também que têm desejo de seguir seus próprios caminhos. Não estão dispostos a ter um corpo. Eles querem agir independente como cabeça, como se cabeça não tivesse. Porque Cristo é o cabeça que deve dirigir todo o corpo. E alguns se rebelam. São ingratos. Esquece de Deus e de seus privilégios dados a Ele. E todavia, ainda assim, rebelde, ingrato, esquecido, Deus ainda tem tratado a esse povo como um pai amoroso, como um pai perdoador. E parece que nós queremos que Deus não perdoe, não o ame, mas o Senhor ainda continua sendo um pai amoroso, tratando com grande amor essas pessoas. E perdoador também, que o pai é. Trata um filho ingrato, corrompido. Agora eu vou abrir a boca. Não, a igreja não está corrompida. Que conversa é essa? Gente? Embora Deus tratando esse povo com amor, tá? Com gratidão ainda, Deus ainda dá o perdão. E ainda um ingrato. É um corrompido. É o que está escrito. Não temos nenhum prazer de estar falando isso aqui, não. É corrompido e ingrato, sim. Eles, tu e eu, sim. Na Bíblia não tem um grupo de pessoas que dizia que era filho de Abraão, mas não aceitava a mensagem de Jesus, né? Exato. Se dizia que você é filho de Abraão, né? Exatamente. Resistiram à sua graça. Sabe o que significa resistir à graça? Resistir à salvação. Porque de graça somos salvos. E resistiram à graça. Abusaram de seus privilégios. Desprezaram suas oportunidades. Está aqui falando desprezaram, mas eu mesmo posso desprezar se eu escolher isso. Cada um de nós aqui estamos para fazer nossa escolha. Podemos desprezar ou não também. Aí está falando dos que desprezaram suas oportunidades e têm ficado satisfeitos e descansando contente, como fez lá os que chegaram à terra prometida. Um punhado deles ficaram do outro lado, conformado, em lamentável ingratidão. Ainda é um povo ingrato, viu, irmãos? Vazio, formalista, hipócrita, insincero. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo através do Escrito. Por que eu vou ter medo de dizer? São um povo insincero, são um povo hipócrita, é um povo formal, é um povo vazio, é um povo ingrato, é um povo rebelde, não é? Não sou eu que estou dizendo. A palavra que eu estou dizendo não é minha. Com farisaico orgulho. Ainda existem os orgulhosos fariseus de hoje, irmãos. Com farisaico orgulho, tem se gloriado até que Deus deles foi dito. O que ele diz? Rico sou. O Senhor dizendo que não é rico, não é? Sou. É não. Sou. Estou enriquecido. Não tenho falta de nada. Tenho conhecimento.
mas não vive. Não tem correspondido. Nada menos do que uma vida reformada. Olha o que Deus exige de nós, irmãos. Nada menos do que uma vida reformada. Nada menos do que frutos dignos do arrependimento satisfarás as exigências de Deus. Vocês lembram o que foi que deixou satisfeito a alma de Cristo? Um remanescente que aceitou os seus frutos do trabalho. Que ele fez em favor desse remanescente. Uma vida reformada. Pessoas com frutos dignos do arrependimento. Isso satisfará as exigências de Deus em Cristo Jesus. Sem esse fruto, nossa profissão de fé é destruída de valor. Não tem valor algum alguém dizer assim: eu sou judeu, eu sou adventista, se não tiver o fruto. Profissão de fé não vai valer nada. Eu sou do grupo, eu sou adventista, não, eu sou reformado. Não adianta dizer que é nada disso. Aquele que diz que é uma coisa sem ser, vai parecer ser outra. Aquele caso lá de Mateus 5. Depois os irmãos confirmam. Aquela questão daquele homem que estava com um servo doente, né? Quando eu já tinha lido aquele texto anteriormente, só que quando eu me deparei com ele num livro Estudo sobre Fé, do pastor Wagner Jones, é que eu fui deter num detalhezinho, né? Ele diz assim: nem mesmo em Israel eu vi semelhante fé. Deus chamou um povo. Esse povo chamava-se Israel. Ele pegou uma nação e disse: essa nação aqui eu vou usar para representar o meu caráter ao mundo. Mas quando Jesus veio, que um homem queria que o seu servo fosse curado, Jesus disse: vamos lá, que eu vou até lá curar ele. Ele disse: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, não sou digno. Basta que tu diga com uma palavra que o servo será curado. Jesus vira para os 12. Olha para quem é que ele vira. Ele não vai, deixa eu apontar aqui para Israel aqui. Deixa eu apontar aqui para os fariseus. Ele vira para os discípulos assim e diz: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu vi semelhante fé. Sabem quem é que a gente espera ver mais fé? É aqui no nosso meio, não? Eu, com toda sinceridade, eu espero aqui mesmo. Agora, Jesus disse assim: nem em Israel eu vi semelhante fé, apontando por si, dizendo assim: ó, eu nem em Israel não vi essa fé. Às vezes a gente que tem mais luz, e quem é que o Senhor vai achar mais fé? Lá diz que aquele homem lá era um romano. De repente, sabe o que é que o Senhor vai achar mais fé? Lá no campo. Ele tira lá do meio da idolatria lá. Diz assim: ó, aqui, ó. Onde foi que eu fui encontrar a fé? Eu procurei no meio de vocês e eu não achei. Vocês com tanta luz, eu não achei fé no meio de vocês. Eu fui lá na igreja católica e encontrei um servo fiel, trouxe ele para cá, o que é a fé aqui. Nem no meio de vocês eu não vi. E olha que vocês estão há tempos aí. Vocês têm muita luz. Esse aqui tem só um pouquinho. Mas olha a fé que ele tem. Correspondeu. Meu irmão, mas rapaz, o cabelo... Eu fico encabulado com esse negócio, né? Misericórdia. Tem gente que pensa que no céu não vão fazer vestibular, né? Vamos chegar na porta do céu e o Senhor vai ficar perguntando: quem é que sabe os 10 mandamentos? Quem é que sabe as 7 pragas? Quem é que sabe não sei o que? Decorado. Rapaz, Jesus é mestre nesse sentido aí não, viu? E Jesus vai ficar perguntando: tu sabe isso? Não. Irmão, não é para mim estudar, não estou dizendo isso não. Nós temos que estudar. Mas lá no céu Jesus não vai fazer vestibular para a gente entrar, não. Ele quer saber do que tu conhece, tu viveu. E ele está vendo isso hoje. Não é lá não. Chegar lá é só para... ou entra direto. Ou então, ficou aqui. Então, a luz que a gente tem, o conhecimento que a gente tem que buscar, como diz o apóstolo Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 3,18, diz assim: antes cresçamos no conhecimento, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que crescer em conhecimento, nós temos que estudar mais, temos que entender melhor o plano da redenção. Mas se a gente não crescer na graça,
E o que é crescer em graça? Não é igual. Agora eu vou falar da igreja de Cristo. Não é igual os pastores pregam, não. O que é crescer na graça? Quanto mais você peca, mais graça o Senhor te dá. É um negócio bagunçado, né? Como é que a gente cresce em graça? O Senhor dá graça para você vencer o pecado, você vence ele. Eu dou mais graça agora para tu vencer mais outro. Mais graça para tu vencer mais outro. Um dia de cada vez. Então que a gente cresça no conhecimento de Jesus Cristo, mas cresça também em graça, vencendo pecados, vivendo verdades, cada dia mais vivendo mais verdades. É assim que a graça vai ser aumentada em nós. É assim que Cristo vai nos dar mais graça ainda, até a gente estar pronto para a grande tribulação. Porque Cristo tem misericórdia de nós. Né? Para ver o quanto os valores são investidos, que ao invés de ter honra em vencer o pecado, a pessoa tem honra em dizer que está pecando. Porventura, não enviou o Senhor Jesus Cristo mensagem após mensagem de repreensão, de advertência, de súplica a esses satisfeitos consigo mesmo? Quem eram esses satisfeitos consigo mesmo? Que se achavam ricos e abastados, não precisavam de nada? Quem é esse que estava dando fruto para si mesmo? E porventura o Senhor não enviou até eles pessoas para repreender, para advertir e para suplicar diante dele em favor da verdade? Não têm sido desprezados e rejeitados os seus conselhos? Tem, a resposta é sim. Não têm sido os mensageiros por ele enviados tratados com desprezo? E as palavras desses mensageiros recebidas como fábulas ociosas? Exatamente, positivamente, é a mesma resposta. Cristo vê aquilo que o homem não vê. Cristo vê os pecados que, se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. É assim que Cristo vê. Vai chegar um momento que, se nós não nos livrar do pecado através de um arrependimento, o Senhor vai ver algo diferente. Vai ver um ser humano condenado por não ter se arrependido. Quando a presença de Deus se retirou lá de Israel, irmãos, por fim, sabe o que aconteceu com aquela nação judaica? Sacerdotes e povo não sabiam. Vocês acham que quando a presença de Deus, caso vier se retirar do meio do seu povo nesses últimos dias, eles vão saber? Vocês acham que eles vão saber? Sacerdotes vão saber? Chegará o tempo que aquele que os matar julgará estar com isso, prestando culpa a Deus. Exatamente. Será admitido que Deus se retirará nesses últimos dias do povo que ele escolheu para ser só seu? Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, irmãos? Eis aí a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo, a presença do Altíssimo, a presença daquele que habita a eternidade, é quem pode constituir uma igreja para si, para a sua adoração. A igreja está na condição laodiceana. Essa é a igreja do outro lá, é? O evento final foi escrito para a igreja pentecostal. Está falando de uma igreja que está na condição laodiceana. Tudo bem. Aquele que professa cristianismo, todos os que professam cristianismo, estão nessa condição. Vai valer para aqueles que professam que está em outra igreja? Vai, irmãos. Mas primeiro para ti e para mim. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Fala isso aqui e corra. Eles admitem que não está em qualquer igreja, mas na igreja adventista ele está.
É como se fosse, não, mas esse escrito para mim é nada, isso aí não vale não, só vale aquele outro que a igreja foi escolhida por Deus, ele levou até o fim. Esse texto aí que vale, isso aí não vale para mim não. Não, que conversa é essa? Esse texto aí é o que? É verdade ou é mentira? Muito verdade. Eu tenho que aceitar uma verdade sem estar rejeitando outra. E eu tenho que procurar conciliar uma verdade com outra. Eu vou dizer que Deus não está lá nas assembleias da congregação em que eles estão congregando hoje, sábado. Eu vou chegar a um ponto a dizer isso. Vou não, irmão, porque está escrito também. Dizendo que ele visita as assembleias. Mas eu vou negar esse que ele não está, a presença dele não está mais no meio. Enquanto ele está lá visitando, ele está, irmão. E vai ser dada uma mensagem. E a mensagem é de denúncia. E a mensagem é de vida e morte. E quando for dada, os sinceros de todas as igrejas tomarão partido. A mensagem à igreja de Laodiceia revela a nossa condição como um povo, irmão. Como um povo, a condição é essa aí, irmão. Nós temos que sair dessa condição. Agora é uma igreja fria, morta, sem Cristo. É assim que está lá escrito no texto que nós vimos anteriormente. E para quem é enviada a mensagem de Laodiceia? É exatamente para pessoas ociosas. Pessoas que não estão fazendo nada. Pessoas que têm conhecimento, mas não estão trabalhando. Pessoas que conhecem, mas não vivem. É para esses a mensagem. Se nós estamos nessa condição, é para mim e para você. E se nós permanecermos nessa condição, nós vamos ser vomitados, porque está escrito. Seja aqui, seja lá, seja onde qualquer igreja que tiver. A igreja militante não é triunfante. E nem a triunfante é militante, a não ser aqueles que militam que tornar-se triunfantes. A mensagem à igreja de Laodiceia se aplica a todos os que tiveram grande luz. E que tiveram também oportunidades, e muitas, mas que não tiveram o prazer dessas mensagens. Aqueles que não desprezaram a mensagem, receberam luz e não desprezaram, vão ter que pagar. Pela sua ociosidade não ter decidido ir trabalhar. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia. Não, mas aquela passagem que nós vimos agora não aplica-se não. Que conversa aí. Quer botar um tapão na mensagem para ninguém ver. Quer fazer as pessoas enxergar só aquilo que tu quer apresentar. Aquilo que tu quer ouvir. O que Deus quer te falar, tu não quer ouvir. São adventistas do sétimo dia que têm tido grande luz, grande esclarecimento, e não têm andado nesses esclarecimentos. São aqueles que têm feito grande profissão de fé, dizer que é alguma coisa sem ser. Aqueles que dizem que é judeu sem ser, é sinagoga de quem? Eita, irmão, mas essa mensagem é pesada, né? Mas aqueles que se dizem ser adventistas de sétimo dia e não são? Aqueles que dizem ser cristão e não são, é sinagoga de quem? Pesada a mensagem, né? Mas é a verdade, irmão. Aqueles que não andam na luz, irmãos, eles vão ter que ser responsabilizados. São aqueles que têm feito grande profissão de fé, mas não andam a par com o seu líder, que é Jesus Cristo. Eles serão vomitados de sua boca.
Apocalipse diz, vomitar-te-ei da minha boca. Esse vomitar-te-ei é positivamente mesmo. Vai ser lançado fora. A menos que se arrependa. Agora sim, se arrependeu, o Senhor deixa. A árvore que der fruto permanece ou não? Frutos dignos de arrependimento. Aqueles que são dignos de arrependimento dão esses frutos, fica ou não fica no pomar? Fica. Fica. Mas tem que se arrepender. Do contrário, serão vomitados. Concluído. Vamos terminar com isso aí? Característica de um laodiceano. Dúvidas. Muitas dúvidas. Muitos se apegam às suas dúvidas. Eles não se apegam à verdade. Não se apegam aos esclarecimentos, à luz que recebe, os raios. Mas eles têm muitas dúvidas. E são muitos que fazem isso. E a seus pecados acariciam. Pecados são acariciados por eles. Tem dúvida, acaricia os pecados. Enquanto se encontram em tão grande engano, que eles dizem e sentem. Não só dizem, mas eles sentem. Que não se necessita de nada. Então, quando você estiver achando que não necessita de nada, você está nessa condição. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca, quanto mais você pesquisa, quando você achar assim, rapaz, eu já pesquisei o suficiente, agora eu estou satisfeito, você está nessa miserável condição. Nós nunca vamos estar conformados, vamos aprender, aprender, e crescer, mas nunca vamos nos conformar. Achando que nós sabe de tudo. Sem saber tudo. Sem saber de nada. Que Deus nos abençoe, abra nossa mente, nosso coração para as verdades eternas, entrar e nos libertar. Em nome de Jesus, amém.